Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos hoje no nosso segundo dia de exposição e meditação do livro de Neemias. E hoje meditaremos nos capítulos 5, 6 e 7. Mas antes de iniciar, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, estamos nesta manhã em Tua presença. Queremos Te louvar, Te agradecer por mais um dia de vida, mais uma bênção concedida a nós, ó Pai. Nós queremos agradecer a Ti pelo cuidado, por tanto amor, ó Pai, que o Senhor tem para conosco, nos guardando, nos livrando, nos ensinando. Em ações de graça, nós queremos nos apresentar a Ti nesta manhã, ó Pai, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios, pela Tua salvação, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelos Teus milagres que acontecem em nossas vidas. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra. Não é assim em todos os lugares. Há nações que as pessoas não têm a liberdade de pegar a Tua palavra, abrir e ler, ó Pai. Mas nós queremos Te agradecer porque nós temos essa liberdade, que venhamos valorizar esta liberdade de lermos a Tua palavra, de podermos compartilhar com os nossos irmãos. Fale conosco nesta manhã, que esses 3 capítulos, ó Pai, possa ser trazido para o nosso espírito em revelação, que possamos ler, ter a revelação da Tua palavra e que isso possa, Senhor, mexer conosco, nos levar mais próximo do Senhor, fazermos nos enxergarmos, ó Pai, de uma maneira diferente, ó Pai, pelo resultado de conhecermos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a cada irmão, cada irmã que está orando comigo nesta manhã. Que Tuas bênçãos sejam, Senhor, sem medida na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 começa descrevendo uma crise interna. No capítulo anterior, eles tiveram que ter um enfrentamento com a ameaça externa, com os inimigos de fora. Agora, devido a problemas internos que são piores do que os problemas externos que eles estavam passando, começa a mexer muito com o povo. E eles vão até Neemias para relatar o que estava acontecendo com eles. Porque enquanto os judeus estavam ali trabalhando incansavelmente para concluir a obra, enfrentam uma série de dificuldades econômicas, incluindo escassez de alimentos, hipotecas abusivas, empréstimos com juros exorbitantes e a venda de filhos em escravidão para pagar dívidas. Essa situação cria uma crise interna e ameaça o moral dos trabalhadores, que já estão sofrendo com a pressão externa e o cansaço físico. O problema central era a escassez de alimentos. Devido ao trabalho na reconstrução das muralhas, os judeus não podiam cuidar de suas colheitas e sofria com a falta de alimento. A situação piorava com hipotecas abusivas, onde alguns judeus eram obrigados a colocar suas propriedades como garantia para obterem alimentos, e com empréstimos com juros exorbitantes, onde outros judeus eram obrigados a tomar dinheiro emprestado de seus irmãos a taxas abusivas para pagar impostos. Aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas eram forçados a vender os seus filhos em escravidão para quitar as suas obrigações. Então o problema agora era enfrentar a exploração e opressão dos seus próprios irmãos judeus. Dos versículos 6 ao 11, nós vemos agora a reação e resposta de Neemias diante de tal denúncia que ele ouviu dos seus irmãos. A reação inicial de Neemias é com muita indignação. Então ele convida a uma reunião esses judeus que estavam explorando os seus irmãos, e ele começa agora a exortá-los a viver no temor do Senhor e seguir as suas leis, porque havia leis para exatamente cada crime desse que eles estavam cometendo contra os seus próprios irmãos. Então Neemias destaca a hipocrisia daqueles homens, porque eles sabiam, eles participavam de momentos que eles tiveram que redimir outros judeus que haviam sido vendidos como escravos aos estrangeiros, e agora eles estavam praticando as mesmas coisas, que era totalmente contrária à lei do Senhor, totalmente contrária a qualquer justiça social que as leis de Moisés traziam para que eles vivenciassem a cada situação dessa. Então a indignação
de Neemias foi assim ao nível do tamanho crime que eles estavam cometendo. E no ponto alto deste confronto, Neemias, indignado, diz para todos aqueles homens que eles deveriam acabar imediatamente com a cobrança de juros, devolver todas as terras que havia sido empenhorada, devolver os escravos que eles haviam tomado como pagamento de dívidas e todo o juro que eles já haviam cobrado, eles deveriam devolver. E Neemias ainda declara a eles que ele também estava ajudando os judeus com necessidade, ele e seus homens, e que não havia cobrança de juros sobre isso. Então ele estava agora como um líder mostrando o exemplo do que ele estava fazendo naquele momento onde eles estavam reunidos para executar uma obra que era um bem comum a todos. E nos versículos 12 e 13, nós vemos que o confronto de Neemias se mostrou eficaz. Diante de tal confronto, de tal argumentação, os líderes não tiveram outra opção a não ser ceder, entendendo que eles estavam errados. Porém, Neemias não confiou apenas em suas palavras. Então, ele sabia que as palavras são baratas e fáceis de dizer. Então, ele os fez jurar que cumpririam suas promessas. Ele pediu que eles prestassem um juramento, sacudindo a dobra de sua capa, simbolizando que o Senhor sacudiria suas casas e os despojaria se quebrassem esse juramento. E dos versículos 14 ao 19, nós vemos ainda Neemias continuar o seu discurso, mostrando àqueles homens que ele abrira mão dos seus direitos para que ele não fosse pesado ao povo. E além dele abrir mão, ele ainda servia as pessoas, alimentavam as pessoas com aquilo que era dele, e ele ainda emprestava para aqueles que tinham necessidade. Quando viam pessoas de fora, sentava à mesa dele, e ele nem os seus homens fizeram uso daquilo que era direito de um governador. Ele estava trazendo isso para mostrar para aqueles homens de Judá que eles precisavam ter uma consciência, uma justiça social com os seus irmãos. Então, Neemias era um líder que liderava pelo exemplo. No capítulo 6, a ameaça volta a ser externa novamente. Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 4 as várias tentativas dos inimigos de Neemias para parar a obra da reconstrução. A primeira tentativa foi um plano de assassinato contra Neemias. Sanbalate, Tobias e Gesem, os principais oponentes da reconstrução, convidaram Neemias para um encontro em uma aldeia próxima no Vale de Ono. Ficava mais ou menos a 40 quilômetros de distância a noroeste de Jerusalém. Porém, Neemias teve o discernimento que era uma armadilha que eles estavam preparando para pegá-lo. Nós observamos que os inimigos de Neemias mudaram as táticas. Antes, eles tentaram parar a construção das muralhas, através de violência, de intimidação. Agora, eles estavam concentrados somente em Neemias, percebendo que se eles pudessem pará-lo, se eles pudessem fazer alguma coisa contra Neemias, haveria uma reação em cadeia e eles com certeza parariam aquela reconstrução do muro. E com o discernimento que Neemias teve, ele não recusou o convite dos seus inimigos de uma forma que demonstrasse aos inimigos que ele sabia de alguma coisa, mas ele mandou uma resposta assim: olha, eu estou em uma grande obra e não posso parar. E dada essa resposta, ele deu a oportunidade dos inimigos mostrar realmente a intenção. Aí você vai perceber na leitura que foram feitos ao todos 4 convites. E em todos eles, Neemias responde da mesma forma para os seus inimigos: estou em uma grande obra e não posso parar. A tática de Neemias nos ensina uma lição importante sobre como lidar com a oposição. Ele não se apressou em responder à conspiração dos seus inimigos, mas esperou pacientemente até que as suas verdadeiras intenções fossem reveladas. Em vez de lutar contra os seus inimigos diretamente, ele usou sua astúcia para contorná-los. É uma estratégia que pode nos ajudar a superar a oposição em nossas próprias vidas. Do versículo 5 ao 9, nós vemos que, sendo frustrada a primeira tentativa de convidar
Neemias para uma reunião onde eles estavam tramando uma armadilha contra ele, eles mudam a tática. Desta vez, usando uma tática de calúnia. Sanbalate enviou uma carta a Neemias com uma acusação falsa de que Neemias estava tentando se tornar rei. O objetivo da carta era difamar a reputação de Neemias e criar medo e desconfiança entre o povo. No entanto, Neemias não se deixou enganar, ele sabia que os seus inimigos estavam tentando difamá-lo e difundir mentiras. Ele também sabia que a carta era uma tentativa de fazê-lo sentir medo e parar a obra. Em vez disso, ele orou ao Senhor por força e confiança para continuar a construção das muralhas. Nós vemos que a confiança que Neemias tinha por ele estar sob direção do Senhor, por ele ser um homem correto, que agia por princípios. O rei o conhecia o caráter de Neemias. Então, por ser um homem totalmente correto em tudo que fazia, ele não se intimidou. Aquela carta não era uma carta que eles enviariam ao rei mesmo, era para, naquele momento ali, se Neemias tivesse alguma coisa errada em sua intenção, em seu coração ou em sua conduta, com certeza Neemias, naquele enfrentamento diante de tal carta, ele esmoreceria. Mas o fato dele ser um verdadeiro homem limpo diante do Senhor, de intenções e de ações, ele não se intimidou, orou ao Senhor, pedindo que o Senhor reforçasse as suas forças, e aquela carta não teve nenhum tipo de efeito contra a vida de Neemias. Dos versículos 10 ao versículo 14, relata agora a terceira tentativa dos inimigos para tentar interromper a obra da reconstrução dos muros. Desta vez, eles estavam usando a tática de traição. Os inimigos de Neemias tentaram fazer com que ele entrasse no templo de Jerusalém, o que seria uma violação das leis religiosas judaicas e poderia desacreditá-lo perante o povo. Eles enviaram Shemaías, um homem em quem Neemias confiava, para pedir que ele fosse ao templo para se encontrar com ele. Shemaías alegou ser um profeta que tinha uma mensagem importante para Neemias. No entanto, Neemias percebeu que era uma armadilha e recusou o convite. A resposta de Neemias a essa tentativa de traição é inspiradora. Ele não se deixou intimidar pelos inimigos e não permitiu que o medo o controlasse. Em vez disso, ele confiou no Senhor e seguiu o que sabia que era certo. Ele se recusou a entrar no templo, sabendo que isso seria uma violação das leis religiosas. Ele também reconheceu que Shemaías não era um verdadeiro profeta e que estava trabalhando para os inimigos de Neemias. O plano era o seguinte: ele chegou até Neemias dizendo que tinha uma mensagem do Senhor e que ele precisava ir ao templo com Neemias de porta fechada para que ele viesse transmitir aquilo que Deus falou. Neemias novamente teve um discernimento do Senhor, porque até um profeta dizer que tinha uma mensagem, tudo bem, tá ok, isso era comum. O problema foi o profeta dizer que ele tinha que entrar onde ele não poderia. Neemias não poderia entrar nesse local do templo. Então, quando Neemias olhou para aquela situação, ele percebeu que era mais uma armadilha e ele foi vitorioso em mais uma investida dos inimigos. Agora, dos versículos 15 ao 19, relata o sucesso da obra da reconstrução das muralhas, que foi concluída em apenas 52 dias. Esse era um empreendimento enorme e difícil, mas Neemias liderou seu povo com coragem e determinação e a obra foi concluída com sucesso. A conclusão da obra é uma prova da fé e da confiança de Neemias no Senhor. Ele enfrentou muitos obstáculos de oposição durante a construção das muralhas, mas nunca perdeu a fé no Senhor e em seu propósito. Ele sabia que, com a ajuda do Eterno, ele seria capaz de concluir a obra. Além disso, a conclusão da obra foi um testemunho poderoso da presença do Eterno entre o seu povo. A obra foi concluída em tempo recorde, apesar dos muitos obstáculos e da oposição dos inimigos de Neemias. Isso mostrou que Deus estava com o seu povo e que nada poderia impedi-los de cumprir sua vontade. Ainda assim, essa porção nos mostra como Tobias tinha influência dentro dos muros de Judá. E termina o versículo 19 que ele
continuava enviando cartas para tentar intimidar Neemias mesmo depois de tal obra concluída. O capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos a preocupação de Neemias com a segurança da cidade de Jerusalém. Após a reconstrução das muralhas, a próxima etapa era a instalação das portas nas entradas da cidade. Neemias ordenou que as portas fossem mantidas fechadas durante a maior parte do tempo, permitindo sua abertura apenas por algumas horas diárias. Ele também nomeou cidadãos para servirem como guardas nas portas da cidade. Essas medidas de segurança foram tomadas porque Neemias sabia que seus inimigos ainda estavam ao redor. Ele não queria que a cidade ficasse vulnerável a ataques e sabotagens. Neemias também escolheu pessoalmente os homens que seriam responsáveis pela segurança, garantindo que eles fossem confiáveis e de boa reputação. Ele escolhe o seu irmão Anani para governar Jerusalém e Ananias, comandante da cidade forte. É interessante o comentário que ele faz sobre Ananias. Ele coloca assim: eu escolhi, pois Ananias era íntegro e temia o Senhor mais do que a maioria dos homens. Nós vemos em todo o tempo como Neemias se preocupava em andar obediente ao Senhor dentro das premissas do Senhor. Então, quando ele vai escolher homens, a preocupação dele era escolher não homens habilidosos. Teria que ser habilidosos, mas o mais importante era homens que temessem ao Senhor. Agora, a partir do verso 4, nós vemos que a cidade estava com as suas muralhas, com os seus portões. Agora, o próximo passo, essa cidade precisava ser habitada, ela precisava de pessoas, que pessoas morassem nela, que ela fosse reconstruída, as suas casas, e voltasse a ter um status de cidade comum, com fortificações, portões, templos, governantes, porém precisava de ter pessoas. E agora, Neemias, ele parte para um outro ponto, onde ele deveria fazer um censo daqueles que foram repatriados em Jerusalém. Neemias começou o registro com aqueles que haviam retornado com Zorobabel e os outros líderes para reconstruir o templo e a cidade. Ele queria ter um registro completo e confiável da população de Jerusalém, incluindo informações sobre a sua linhagem e famílias. Essa preocupação de Neemias em ter um registro preciso dos repatriados é importante por várias razões. Em primeiro lugar, isso ajudaria a garantir que apenas aqueles de linhagem pura seriam permitidos em cargos importantes do templo e na comunidade. Em segundo lugar, isso ajudaria a proteger a cidade de influências estrangeiras e traições internas. E em terceiro lugar, isso ajudaria a preservar a história e a cultura dos judeus, garantindo que as futuras gerações soubessem de onde vieram e quem eram os seus antepassados. Eu quero fazer uma observação aqui com os irmãos. Nós já passamos pelos 2 livros de crônicas e aqueles relatos de crônicas foram escritos justamente no tempo de Esdras, de Neemias, para este povo. Por isso que a história contada no primeiro livro tem todas as genealogias para que o povo soubesse de onde eles vieram, quem eram os seus antepassados. E o segundo livro de crônicas tem ali as vitórias, as conquistas de Israel. Você percebe que no livro de 2 Crônicas não tem as perdas, os pecados dos reis, porque eles estavam contando a história para essa geração que voltou do exílio, para que eles entendessem que eles não eram apenas escravos, eles eram um povo que teve um início, que tinha uma história, que tinha um propósito e que eles estivessem localizados na história, que dali para frente eles tinham a responsabilidade de dar continuidade à história de Israel. Dos versículos 8 ao 25 apresenta a lista das famílias e clãs dos repatriados que haviam retornado desde o tempo de Zorobabel para a reconstrução da cidade e do templo. Esta lista inclui 18 famílias, cada uma com seus próprios líderes e membros. A inclusão desses detalhes indica a importância que Neemias dava a registrar a linhagem e a história
dos repatriados. Dos versos 26 ao 38, apresenta a lista das cidades e vilas dos repatriados que haviam retornado desde o tempo de Zorobabel. Essa lista inclui 20 cidades e vilas, cada uma com seus próprios líderes e membros. Dos versos 39 ao 42, apresenta a lista dos sacerdotes que haviam retornado desde o tempo de Zorobabel. Esta lista inclui 4.289 sacerdotes, cada um com suas próprias funções e responsabilidade no templo do Senhor. Agora, dos versos 43 ao 45, vai apresentar a lista dos levitas. Essa lista inclui 360 levitas, cada um com suas próprias funções e responsabilidades no templo do Senhor. Dos versos 46 ao verso 60, apresenta a lista dos servos do templo e dos descendentes dos servos de Salomão. Esta lista inclui 392 pessoas, cada uma com suas próprias funções e responsabilidades no serviço do templo. E dos versos 61 ao 65, apresenta a lista dos judeus que haviam retornado do exílio, mas que não conseguiam provar a sua linhagem até o sacerdócio levítico. Eles foram impedidos de servir no templo e de participar da distribuição dos alimentos sagrados. Essa lista destaca a importância da pureza da linhagem dos sacerdotes e levitas. A pureza da linhagem era um requisito essencial para aqueles que serviam no templo e participavam da distribuição dos alimentos sagrados. Aqueles que não podiam provar sua linhagem eram considerados impuros e, portanto, não podiam participar dessas atividades sagradas. Essa lista também destaca a importância da genealogia para a comunidade judaica. A genealogia era uma maneira importante de se conectar com a história e a cultura judaica e de se identificar como parte da comunidade. Aqueles que não podiam provar sua linhagem eram considerados estrangeiros ou forasteiros e não eram totalmente aceitos na comunidade. Dos versos 66 ao 69, apresenta o número total de pessoas que retornaram do exílio babilônico e se estabeleceram em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. O número total foi de 42.360 pessoas. Essa lista destaca a importância da preservação da história e do registro dos eventos passados. Neemias fez questão de registrar o número exato de pessoas que retornaram do exílio, a fim de deixar um registro preciso daqueles que ajudaram a reconstruir Jerusalém e o templo. Além disso, a lista destaca a importância da união e cooperação em prol de um objetivo comum. Todas as pessoas que retornaram do exílio babilônico se uniram para ajudar a reconstrução de Jerusalém e do templo, cada uma com sua própria contribuição. Os versos 70 e 72 apresentam a generosidade do povo de Judá para ajudar nas doações do trabalho do templo. Os líderes das famílias, governadores e o próprio Neemias deram grandes quantidades de dinheiro e suprimentos para ajudar nesta obra. Essa lista destaca a importância da generosidade e do espírito de colaboração em prol de um objetivo comum. A generosidade do povo de Judá para com o templo mostra o seu compromisso com a restauração da adoração ao Eterno e a importância que eles davam ao serviço do templo. E o versículo 73 encerra a lista dos que retornaram do exílio babilônico e estabeleceram em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. Eles se estabeleceram em suas próprias cidades e vilas. Queridos, e assim chegamos ao fim de mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. Eu queria deixar uma reflexão para os irmãos, que está no capítulo 6, do verso 10 ao 14, onde Semaías vai até Neemias e tenta levá-lo para dentro do templo para que ele caísse numa emboscada de entrar onde ele não poderia entrar. Quando nós olhamos para essa passagem, ela nos traz muito temor. Por quê? Um profeta chamar alguém para entregar uma palavra, uma mensagem do Senhor, era tão comum que poderia ter levado Neemias facilmente para receber essa mensagem dentro do templo. O que diferenciou, o que abriu os olhos de Neemias foi justamente que dentro de uma verdade, de uma possível verdade, que um profeta recebera uma mensagem do Senhor,
havia algo que não era correto. Havia um detalhe que era entrar onde ele não poderia entrar. Como seria o Senhor falando com ele se o profeta queria que ele adentrasse a uma parte do templo que ele não poderia entrar? E eu quero deixar essa reflexão para os irmãos, para que possamos ficar bem atentos. Às vezes nós olhamos para uma situação e não julgamos aquela situação por um princípio. O Senhor, como diz o mundo, que ele escreve certo por linhas tortas, jamais o Senhor escreveria alguma coisa certa por linhas tortas. Sempre o Senhor, ele age conforme a tua palavra, conforme os seus princípios, conforme a sua verdade. Então você quer testar se algo é o Senhor falando ou não, precisa estar de acordo com a palavra do Senhor. Você pode ouvir quem for falar o que quiser sobre a palavra, sobre o que Deus disse, sobre o que como se interpreta uma palavra, mas se ela estiver em desacordo com as verdades da palavra do Senhor, você não errará no discernimento de saber que aquilo não vem do Senhor. Neemias foi salvo dessa armadilha, porque dentro de uma possível verdade havia uma armadilha que era algo que não poderia ser proposto para ele vindo do Senhor. Que você também fique atento. O inimigo das nossas almas em todo o tempo, a Bíblia diz que ele brama como um leão ao nosso derredor. Não é um leão, não está ao nosso redor. É como um leão e ao derredor, buscando a quem possa tragar. Que você possa ter essa astúcia de estar de olho, de estar percebendo aquilo que acontece à sua volta e que você não venha cair em ciladas do inimigo por não acompanhar se tudo estar dentro da palavra do Senhor. Que o Senhor os abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.